Olá, pessoal! Hoje começamos a semana 3 do PET 4. A semana passada, a gente terminou de falar sobre termoquímica e falamos a respeito da lei de Hess. Essa semana, a gente vai começar a falar sobre um novo tópico da físico-química, que é a cinética química. A cinética química estuda a velocidade das reações. Certo? Então, todo o trabalho da cinética química é estudar os mecanismos, né? A forma como as reações se processam, em que velocidade as reações irão se processar. Então, a cinética química, ela é o campo da química, como eu falei, que estuda a velocidade das reações e procura entender os mecanismos por meio dos quais elas acontecem. Na verdade, esses mecanismos a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, tá? Essa semana a gente vai ficar centrada apenas na velocidade média das reações, e na semana que vem falaremos a respeito dos mecanismos, né? Que seria a energia de ativação, as colisões entre as moléculas e vários outros mecanismos que a gente vai ver na semana que vem. Esse estudo é importante, né, da cinética química é importante, porque ele permite compreender questões relacionadas ao nosso cotidiano, pois algumas reações químicas, elas acontecem de maneira muito rápida. Por a gente pode ter como exemplo aqui as reações que acontecem no interior dos foguetes antes do lançamento, as reações que ocorrem entre hidrogênio e oxigênio. Elas são reações que ocorrem em altíssima velocidade. Porém, outras reações, como por exemplo a formação de ferrugem, elas acontecem de maneira bem lenta. Mas por que existe essa diferença, né? Por que acontece isso? Por que uma reação ela é muito rápida e outras reações são muito lentas? É nessa parte aí que vai entrar a cinética química, que ela vai compreender, né, os modelos dessas reações e ela vai explicar como essas reações funcionam e quais são os fatores que interferem nesse desempenho dessas reações químicas. Como eu falei do exemplo do hidrogênio e o oxigênio, ela é uma das reações que fornecem a maior quantidade de energia por unidade de massa entre todos os combustíveis. Ou seja, se eu queimar qualquer combustível, gasolina, querosene, álcool e hidrogênio, o hidrogênio por unidade é o que vai me dar maior quantidade de energia, né? Só que para que essa reação química do hidrogênio aconteça, ela vai precisar fornecer uma energia mínima nesse sistema, né, para que ela possa acontecer. Essa energia mínima recebe o nome de energia de ativação, que é o que a gente vai ver na aula da semana que vem, certo? A cinética química, como eu falei, ela estuda os fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações químicas, ou seja, a velocidade em que elas se processam. E há cada vez mais processos, mais pesquisas em torno dessa área, porque muitas vezes a gente quer acelerar ou quer diminuir a rapidez de uma reação. Já imaginou, por exemplo, se você tomasse um remédio para dor de cabeça e a dor sarasse instantaneamente? Né? A reação seria instantânea? Então, e é isso que a cinética química tenta buscar, que seria esse desenvolvimento, né, de melhorar as reações químicas. Isso é especialmente importante para as indústrias e tem consequências tecnológicas importantes, pois cada tipo de reação, ela vai me dar um produto. E aí, se eu quiser esse produto de maneira mais rápida, eu preciso achar alternativas que acelerem essa reação. Ou ao contrário, por exemplo, se eu tenho um alimento e eu quero que esse alimento ele dure mais tempo, ele tenha uma vida mais longa, eu preciso de um mecanismo que retarde essa reação. E esse é o trabalho da cinética química. Mas como a velocidade de uma reação ela pode variar em cada intervalo de tempo, né, ou de uma substância para outra, aí a gente calcula, na verdade, a velocidade média das reações, que é o que a gente vai ver aqui agora. Toda reação ela é formada por reagentes que se combinam
que se decompõem, né, que se consomem para produzir os produtos. Então, a gente considera os reagentes como A e os produtos como B, certo? Então, essa é a minha reação. Então, para que eu possa calcular a velocidade média, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A velocidade média vai ser igual à variação, que é o delta, da concentração dos reagentes, que é A, dividido pela variação do tempo. E para os produtos, a velocidade média vai ser igual à variação da concentração. Esse colchete significa concentração dos produtos, que é B, sobre a variação do tempo. Vocês podem observar que na decomposição dos reagentes tem um sinal de menos na velocidade média. Isso acontece porque, como os reagentes estão sendo consumidos, iria me dar um valor negativo. E como a gente não vai ter velocidade negativa, a gente multiplica por menos, tá? Vamos entender isso aqui na sequência em alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou mostrar os dois casos. Então, a gente tem aqui, ó, o N2O5, é um único reagente que está se decompondo em 4NO2 mais 1O2. Observa que eu preciso informar qual é o estado físico dos participantes, porque cada estado físico vai me dar uma velocidade diferente também. Aí pediu para a gente calcular a velocidade média de consumo, que eu vou gastar o N2O5, nesse intervalo de tempo, de 0 a 5. Observa que a minha tabela me deu de 0 a 30. E em cada instante, os valores são diferentes. Vocês podem perceber que quando eu pego o N2O5, que é o reagente, o valor está decrescendo. E quando eu pego o N2 ou o O2, o valor está aumentando. Por que isso acontece? Porque para que o N2O5 se transforme em NO2 e O2, ele vai precisar consumir, ser consumido. Então, é por isso que vai aparecer aquele sinalzinho de menos que eu coloquei lá na fórmula para vocês verem. Então, aqui pediu para a gente calcular no intervalo de tempo de 0 a 5 minutos, que está aqui, ó. Quando você calcula variação, velocidade média é uma variação, né? Como que a gente calcula? É sempre o estado final menos o estado inicial. Então, vai ser 5 a 0, né? Sempre final menos inicial. Então, aqui, aplicando a fórmula de 0 a 5, para o N2O5, no instante 5, a concentração é o quê? 0,08 mol. No instante 0, 0,112 mol. O intervalo de tempo, 5 menos 0. Então, 0,08 mol menos 0,112 vai me dar um valor negativo, mas observa que a gente tem um sinalzinho de menos aqui antes, né? Então, a gente vai multiplicar isso aqui e vai dividir por 5, que vai me dar 0,0064 mols por litro. No final vai ficar positivo, porque aqui é negativo, só que vezes o sinal de menos do início da fórmula, vai ficar positivo no final. Certinho? Vamos ver outro exemplo. Esse que eu coloquei mais destrinchadinho para vocês. Então, aqui pediu para a gente a velocidade média de produção. Então, se é de produtos, eu não vou usar o sinalzinho de menos aqui, vai ser essa fórmula aqui, ó. Variação da concentração dos produtos sobre a variação do tempo. Então, vamos lá. No instante, e observa que aqui está de vermelhinho, ó, observa que está aumentando a quantidade porque ele está sendo produzido, ok? Então, vamos lá. Então, a velocidade média de 0 a 5 vai ser o quê? Velocidade média de produção. No instante 5, o NO2 vale 0,064 mols por litro. No instante 0, que é na minha outra parte do intervalo, ele vale 0. Então, 0,064 menos 0 vai me dar 0,064. O intervalo de tempo é 5 menos 0, porque é de 0 a 5 minutos. É sempre o final menos o inicial. Então, 5 menos 0, 5.
0,064 mols por litro dividido por 5 vai me dar 0,0128 mols por litro por minuto. Observa que se eu pegasse um outro intervalo de tempo, eu teria um outro valor, porque esse valor vai depender do intervalo que eu estiver utilizando, tá? Em nenhum intervalo os valores serão iguais. A gente vai ver depois que a gente pode calcular a velocidade média total da reação, que vai ser nosso exemplo daqui a pouquinho, na sequência aqui. Vamos lá? Então, aqui pegamos um terceiro exemplo. Considere a seguinte reação de decomposição do gás ozônio, que é o O3, em gás oxigênio, que é o O2. Aí a gente colocou a equação aqui, né? 2O3 formando 3O2. Digamos que no balão havia 10 mols de gás ozônio, mas após 1 minuto restaram apenas 4 mols. Isso significa que 6 mols de ozônio se transformaram em oxigênio. Aí, o que a gente vai concluir? Ó, no instante zero, a reação não começou ainda. Então, a gente tem 10 mols de ozônio e 0 mols de oxigênio. Passado 1 minuto, esses 10 mols foram gastos, né? Aí eu passei a ter 4 mols, então eu gastei 6 mols, né? Passei a ter 4 mols de ozônio e já tinha formado 9 mols de oxigênio. Preciso decorar esses valores? Não. Essa tabelinha ela vem pronta para a gente poder montar os nossos cálculos. Então, nessa reação aqui, a proporção é 2 para 3. É só você olhar aqui, ó, 2 para 3. Ou seja, se eu gastei 6 mols, eu vou formar 9 mols, ok? Dando seguimento aqui, então vamos calcular a velocidade média de cada um. Então, aqui, ó, a velocidade média do ozônio, que é o reagente. Então, lembra que vai ter o menos lá. Então, vai ser a variação da concentração de ozônio sobre a variação do tempo. Ou seja, a velocidade média vai ser a concentração de ozônio final menos a concentração de ozônio inicial sobre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o que nós temos aqui? A concentração de ozônio final foi 4. Lembra que eu tinha 10 e passei a ter 4. E no início a gente tinha 10. Então, é 4 menos 10. E aqui o tempo vai ser 1 minuto que passou, menos 0, que era o tempo inicial. 4 menos 10 vai dar menos 6, vezes o menos, que daqui vai dar 6 mols por litro por minuto. Ou seja, durante 1 minuto, 6 mols de ozônio reagiram com cada mol do sistema. Nesse mesmo intervalo de tempo, a gente também vai calcular a velocidade média do O2. Então, vai ser o quê? Variação da concentração de O2 sobre a variação do tempo. O que é a variação da concentração do O2? É o O2, a concentração final, menos a concentração de O2 inicial. E a temperatura final menos a temperatura inicial. No final, a gente tinha formado 9 mols de oxigênio, não foi? E a gente não tinha nada de oxigênio no início da reação. O tempo também de 1 minuto a 0. Então, vai ser 9 menos 0 sobre 1, que vai me dar 9 mols por litro vezes minuto. Então, durante 1 minuto, a gente conseguiu formar 9 mols de oxigênio e gastou 6 mols de ozônio, certo? Dando seguimento aqui, como eu falei, a gente também pode calcular a velocidade média dessa reação global. Então, basta você dividir cada velocidade pelos coeficientes da equação química. Então, o que a gente tinha lá de O3? Vamos voltar lá no comecinho da equação. Eu tinha 2O3, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a quantidade que a gente formou, que era 6, e vai dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 vai me dar 3 mols por minuto. Aqui, o O2 não era 9 mols? 9 mols dividido por 3 vai me dar 3 mols por minuto.
Então, para a gente calcular a velocidade média, é só você dividir a concentração pelo coeficiente. Então, você pega cada uma das velocidades e divide pelos seus coeficientes. Então, achou a velocidade? O que você achou lá? Que do ozônio era 6, do oxigênio era 9. Qual que era o coeficiente do ozônio? 2. Então, 6 dividido por 2 vai me dar 3 mols. Do O3, né? No O2, se você voltar lá, não era 9 mols? Então, 9 mols dividido por 3, porque lá no coeficiente era 3O2, 9 dividido por 3 vai me dar 3. Então, todos 3 têm que dar o mesmo valor. Se o valor der diferente, a sua conta está errada. Certinho? Então, vamos repetir o que a gente fez aqui. Então, nós vamos calcular a velocidade média da reação global. Então, quanto que é a velocidade média? É só você pegar a velocidade de cada um dos participantes naquele instante que você pegou. Nesse caso nosso aqui, a gente usou o instante, só tinha um intervalo que era de 0 a 1, então só vamos usar esse intervalo aqui. Então, quando a gente calculou de 0 a 1, o que a gente descobriu? Que no O3 a velocidade média era 6 mols por minuto, e para o O2 a velocidade era 9 mols por minuto. Então, achamos os valores da velocidade. O que mais você falou que a gente tem que fazer? Dividir pelos seus respectivos coeficientes. Voltando aqui na equação, qual que é o coeficiente do O3? Vai ser 2. Então, como o valor lá era 6, 6 dividido por 2 vai me dar 3. Qual que é o coeficiente do O2? 3. Se você olhar aqui na equação, a velocidade média dele vai ser 9. Então, 9 dividido por 3 também vai me dar 3 mols por litro. Então, quando eu calculo a velocidade média, todos os valores têm que ser iguais. Certinho? Então, gente, fechamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, hoje a gente falou a respeito da cinética química e como calcular a velocidade e a velocidade média, né? Calculando a velocidade num dado instante da reação e a velocidade média da equação global. Na próxima aula, aprenderemos sobre os mecanismos das reações. Que fatores interferem na velocidade das reações químicas? Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.